Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Marcleia, professora de ensino religioso e responsável pelas aulas online. Aqui as turmas do 6º e 7º ano receberão, até o final desse terceiro trimestre do ano letivo de 2021. Antes de tudo, eu quero parabenizar vocês por dar continuidade a essa etapa de suas vidas. Tenho certeza que fico feliz em fazer parte dela e que ela tem um impacto positivo, tanto em suas vidas pessoal como profissional. E hoje nós vamos conversar sobre consciência, valores e ação. Gostaria que vocês observassem a imagem, leiam a pergunta e peguem papel, caneta e escrevam o conceito de consciência. O que é consciência para você? Você pode pausar o vídeo e retornar depois, tá? Dando continuidade. Estima-se que existam 7,7 milhões de espécies animais no planeta Terra, entre elas nós. Até onde sabemos, é a única capaz de moldar seu comportamento, produzir cultura. Nos diferenciamos pela inteligência, capacidade de planejar e executar tarefas. Temos consciência. Ok, vocês concordam com esse conceito de consciência? Então veja esse exemplo. Digamos que você tem um cachorro em casa, certo? Quando alguém chega, com certeza ele vai reagir à chegada dessa pessoa. Então nós diríamos que o cachorro tem alguma consciência, não é isso? Não somos a única espécie. Ele foi capaz de perceber o entorno, o que estava acontecendo ali. Mas se colocarmos esse cachorro em frente ao espelho, ele não é capaz de ver o reflexo do espelho como sendo o reflexo dele. Então ele não tem consciência da existência dele. É diferente, nós temos consciência de que existimos. As demais espécies animais não, inclusive o cachorro. Portanto, nós podemos afirmar que consciência é a percepção que nós, indivíduos, temos de nós mesmos e de tudo que nos cerca. É diferente, né? Então, eu peguei 2 conceitos do dicionário Aurélio, entre tantas definições e conceitos do que é consciência, tá? Segundo o dicionário Aurélio, consciência é o entendimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior ou sentido, ou ainda, percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Vejam só. Dando continuidade, temos ainda a percepção que o indivíduo tem de si mesmo e do mundo que o cerca, ou capacidade de natureza intelectual e emocional que o ser humano possui ou tem de considerar ou reconhecer a realidade interior e exterior. O que seria essa realidade exterior? A capacidade de observarmos, de perceber o objeto, a qualidade, as situações, certo? A depender do nível de consciência, que nós temos, nós emitimos juízo de valor sobre determinadas situações, não é isso mesmo? Acontece que é daí que a coisa toma outras proporções, certo? Porque nós emitimos um juízo de valor, baseado em nossos valores pessoais, individuais, certo? Portanto, quando eu emito juízo de valor sobre uma coisa, aquela é a minha percepção, é o meu ponto de vista. Ela não coincide, com o mesmo ponto de vista da outra pessoa. Isso vai depender muito dos valores que cada um carrega. E até mesmo numa escala de 0 a 10, falando assim, por exemplo, na escala de 0 a 10, para mim, saúde, tá certo? Para outra pessoa não, pode ser trabalho, para o outro deve ser família, certo? E tá tudo bem, não há problema nenhum. Mas a gente não discorda que a consciência, essa percepção de existir, ela contribuiu, abriu caminho para a evolução humana, abriu caminho para o que somos hoje. Nós temos organização social e política, consciência moral, religião, arte, ciências e tecnologia.
Falando de consciência moral, eu quero que vocês observem essa imagem. Parem um pouquinho. O que é consciência moral? Eu diria que ela é indispensável para a vida, né? Ela é indispensável à ética. Ela determina o que é desejável e o que não é desejável. Por isso, eu quero que você olhe para a foto e pense no momento o que você sentiu. Leiam a legenda comigo, por favor. No final de semana, 10 crianças recém-nascidas e prematuros escaparam da morte por asfixia. Uma ação de médicos e funcionários da unidade Azilda da Silva Marreiro. O governo descarta a transferência para outros estados, justificando alto risco. De certo modo, nos últimos tempos, nós ficamos acostumados a ver isso. Isso não quer dizer que é aceitável. A nossa moral, nossa consciência moral não nos permite ver isso como algo normal. Nós não precisamos estar naquela fila para compreender a dor daquelas pessoas. Não precisamos ter um parente lá para se mobilizar, certo? Essas imagens, né, essa situação que ocorreu em Manaus, ela levou à mobilização, inclusive, de artistas e pessoas comuns. Inclusive, tivemos ajuda do país vizinho, né, para resolver o problema. Isso quer dizer que a nossa consciência moral não nos permite ver esses valores, né? Não podemos culpar ninguém, mas a gente sabe, a pessoa responsável, né, por agir, deixou de agir, não é isso mesmo? Isso aconteceu porque em determinado momento alguém deixou de fazer o que tinha que fazer, ou seja, ele não teve consciência da situação, não agiu. Às vezes, a gente acha que tem consciência de tudo que está acontecendo e que tomou as decisões corretas. E posteriormente, nós vemos que não. Uma prova disso é o caos, né, que o Estado viveu e a situação em que essas pessoas foram submetidas. Continuando, se nós nos indignamos ao ver a foto, se nós nos indignamos com aquele recorte de jornal, isso significa que temos o quê? Consciência moral, certo? Isso diz muito sobre nossos valores. E o que são valores? O que é valor para você? Veja só, valor, características que regem seu comportamento, a forma que você age com os outros. Veja bem, nós não precisamos estar naquela situação, estar naquela fila para nos importarmos com aquelas pessoas. É por isso que os outros agiram, doaram, tiraram dinheiro do próprio bolso para ajudar o Estado, certo? Foi nossa consciência moral, nos levou a mobilizar-se. Segundo Leandro Carral, nossos valores, eles são acordos sociais e históricos. Mas nós temos os valores sociais e também nós temos os valores pessoais, certo? Nós podemos inferir, segundo o que ele diz, né, acordos sociais e históricos, que esses valores, eles não são absolutos. Eles mudam de acordo com o contexto, não é isso mesmo? Então, assim, digamos, há um tempo atrás, eu não sei se vocês viveram essa época, mas era normal o pai bater, usar o tapa ou o chinelo para educar o filho. Então, bater numa criança era visto como algo, não era imoral. A correção era correta a palmadinha. Hoje não é mais um valor aceito. É imoral. Temos até uma lei que pune, né? A lei da palmada ou menino Bernardo, certo? Depois é só vocês entrarem no Google aí e procurar a lei 13.010 de 2014. Então, assim, os valores, eles não são absolutos, eles dependem do contexto, certo? Provavelmente, as gerações futuras, né, um dia vão olhar para nós e podem questionar os valores que defendemos hoje, certo? Mas você conhece seus valores? Você já fez? Tem uma dinâmica
bem interessante, na qual a gente lista de acordo com prioridade nossos valores. Por exemplo, de 0 a 10. Então, eu vou citando lá saúde, trabalho, educação. Veja só, faça essa lista. Sugiro que você faça e depois de algum tempo, pode ser meses, ano, 2 anos, você faça uma outra lista, compare as duas e você vai verificar que seus valores pessoais mudaram, certo? Mas por que é tão importante nós conhecermos nossos valores? Veja bem, quando você conhece seus valores, as suas ações vão de encontro, certo? Você procura se aproximar deles. Um exemplo disso, se saúde é um valor absoluto para mim, eu vou tomar ações, certo? E essas ações vão convergir para que eu tenha saúde, certo? Então, eu vou fazer um esporte, vai ser a minha ação. Vou adotar uma alimentação saudável, balanceada. Então, os meus valores me levam a agir, correto? Muito bem. Depois, que você fez sua anotação sobre o que é consciência, depois, de nós conversarmos sobre consciência moral, sobre valores. Você é capaz de dizer que todas as suas ações, as ações que você tem tomado ultimamente, elas foram conscientes? Observem essa leitura. Segundo Daniel, conforme determinamos o curso de nossas vidas, normalmente nos permitimos nos guiar por impressões e sentimentos. E a confiança que temos em nossas crenças e preferências intuitivas, em geral, é justificada. Então, nós somos geralmente bem confiantes. Às vezes, mesmo estando errados. Às vezes, um observador objetivo tem maior probabilidade de detectar nossos erros. É por isso que devemos ter cuidado para o julgamento precipitado. Porque o juízo de valor que nós emitimos sobre determinada coisa está relacionado ao nosso nível de consciência, do quanto sabemos sobre nós mesmos e do nosso entorno. Então, para finalizar a aula, eu vou propor a vocês um desafio. Veja bem, esse é um exercício, tá? Tem um quadradinho aqui, e o nome do desafio é esquerda ou direita, certo? Sua primeira tarefa é descer por ambas as colunas dizendo em voz alta se cada palavra está impressa em minúscula ou maiúscula, certo? Faça o desafio. Veja a sua facilidade e a dificuldade. Provavelmente você vai ter dificuldades em determinado momento e facilidade em outro determinado momento. Sabe por quê? Porque algumas ações que a gente toma, elas são inconscientes. É um padrão que se segue, certo? Outras não. Nós temos que parar para pensar. Então, nem sempre nós agimos de forma consciente. Continuando. Quando houver terminado a primeira tarefa, desça por ambas as colunas outra vez, dizendo se cada palavra está impressa à esquerda ou à direita do centro, dizendo ou sussurrando para si mesmo. Faça a atividade e avalie qual foi o nível de dificuldade. E você vai perceber que, apesar de dizermos o tempo todo que tomamos nossas ações o tempo inteiro de forma consciente, não é bem assim. O nosso cérebro, ele é um mistério ainda, para nós, e inclusive para os neurologistas, certo? É uma fronteira muito ampla, a qual nós temos um longo caminho ainda para explorar. Então, eu sugiro que você faça a atividade, anote suas impressões, quais foram suas dificuldades, para que você perceba se todas as suas ações realmente, elas de fato são tomadas de forma consciente. Lembrando que não tem nenhum problema quando nós fazemos isso o tempo todo, nós agimos de forma inconsciente o tempo todo. É natural, certo? Senão a gente teria que pensar, por exemplo, para caminhar, pensar para falar, pensar para levantar da cama. Então, todas essas ações a gente
faz de forma intuitiva. Nós não precisamos cansar o nosso cérebro, vou levantar agora, vou acordar agora. A gente faz isso no automático, tá certo? Eu vou propor também a leitura desse livro, Rápido e Devagar, que é do autor, né, que eu utilizei para a aula. E espero que vocês tenham uma excelente leitura. Se tiverem a oportunidade, aproveitem, tá? Eu agradeço e até a próxima semana.